Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos iniciar nesta noite uma nova série de mensagens. Para aquele que nos acompanham, nós estamos caminhando pelas Escrituras. Iniciamos lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e estamos meditando livro por livro, estamos caminhando pelas Escrituras, tirando lições espirituais, e nesta noite vamos iniciar o estudo nesta carta tão preciosa do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Estou vendo ali atrás meu amigo pastor Oséias, que Deus te abençoe, que honra tê-lo conosco. Está do lado do César, então está tudo em casa, gente boa todos, louvado seja Deus. Primeiro aos Coríntios, fica no Novo Testamento, você vai passar os Evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos, depois você vai chegar à primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e depois, na verdade, a primeira carta dentre os livros da Bíblia, e depois de Romanos você vai chegar em 1 aos Coríntios. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para a introdução. Por quê, amados? Porque é muito importante compreender o contexto que nós vamos entrar aqui, que nós vamos tirar os ensinamentos que o Espírito Santo vai ministrar em nosso coração. Porque através desse contexto revelado, nós teremos clareza e entendimento acerca dos assuntos que serão tratados pelo apóstolo Paulo ao longo de todo o livro, aqui não só do primeiro livro, de 1 aos Coríntios, como também do segundo. Este primeiro livro, esta primeira carta, possui 16 capítulos. A autoria, sem dúvida, é do próprio apóstolo Paulo, e ela foi escrita ali no primeiro século, entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Por quê? Talvez essa seja uma pergunta que muitos se fazem ou já se fizeram. Por que o apóstolo Paulo escolheu esta cidade, a cidade de Corinto? Primeiro, precisamos nos lembrar que nós tivemos aqui, o apóstolo Paulo teve razões específicas. Ele escolhia cidades estratégicas. O apóstolo Paulo, ele buscava ocasiões especiais, cidades estratégicas, para que igrejas fossem plantadas, a fim de que a propagação do evangelho, ela tivesse uma velocidade muito maior. Ela fosse potencializada através do turismo, através de portos, de rotas comerciais, e não foi assim e não foi diferente como na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a capital da Caia, Grécia, uma cidade belíssima e muito importante geograficamente. Ela ocupava rotas marítimas e comerciais. Ainda no primeiro século, Corinto abrigava 250 mil habitantes. Olha a quantidade de habitantes que já possuía naquela cidade. Era uma cidade portuária, dinâmica, com economia forte e bem estabelecida. Corinto ainda atraía turistas de todas as regiões do mundo. E por que, pastor Paulo? Porque o comércio de bronze, ele era muito forte na cidade. Aqueles vasos que na própria carta, Paulo vai mencionar, em outros livros, vasos de bronze polido, reluzentes. Eles eram feitos pelas indústrias que ficavam na cidade de Corinto, e eles eram exportados para o mundo todo. Então as pessoas vinham fazer comércio, e estes vasos de bronze também eram exportados para outras cidades do mundo. Além de ter um grande teatro que movimentava a cultura da cidade, era comum os gregos, pela sua influência filosófica, eles se reunirem nos teatros, eles se reunirem em praças públicas para fazerem os seus belíssimos discursos.
Era uma prática da cultura grega. Corinto também abrigava grandes templos dedicados a deuses pagãos, como o templo ao deus grego Apolo, que representava o ideal de beleza e vaidade. Também havia o templo dedicado a deus Afrodite, a deusa do amor. Porém, a marca da adoração a essa deusa era a promiscuidade, era a luxúria e a prostituição. Então a cidade de Corinto é também conhecida como um local de práticas imorais. A cidade de Corinto também carregava essas marcas, a marca da luxúria, da promiscuidade, da prostituição, da imoralidade, da avareza. Após passar 1 ano e meio pregando o evangelho naquela região, o apóstolo Paulo gerou filhos espirituais. E a partir destes filhos espirituais, desses crentes em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, de forma estratégica, ele vai plantar uma igreja na cidade de Corinto. E a ocasião que o apóstolo Paulo planta essa igreja era a sua segunda viagem missionária. Crentes ganhos para o Senhor Jesus, salvos, filhos espirituais, a igreja plantada. Após 18 meses, o apóstolo Paulo então deixa aquela região e ele vai para a cidade de Éfeso. Quando chegamos em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo está plantando a igreja de Corinto. Quando chegamos em Atos capítulo 19 e 20, o apóstolo Paulo já estava na sua terceira viagem missionária. É quando então de Éfeso, o apóstolo Paulo recebe cartas, recebe correspondências, que vinham lá de Corinto, trazendo perguntas, questionamentos e indagações sobre os problemas que aqueles irmãos, que aquela igreja estava enfrentando. Alguns teólogos vão afirmar que Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Outros teólogos vão afirmar que a igreja de Corinto, ela foi a igreja mais complicada que o apóstolo Paulo já pastoreou. Mas existe um consenso entre os teólogos e os estudiosos, que a igreja de Corinto foi a igreja que o apóstolo Paulo mais amou. Um grande teólogo americano chamado Peter Wagner, escrevendo um comentário sobre essa carta, ele sugere que a melhor forma de estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios não seria estudando por capítulos e versículos, como nós temos o costume, ou dividindo por partes, como nós fizemos agora em Romanos. Dividimos a carta em 6 partes, estudamos cada uma delas. Mas, segundo Peter Wagner, esse teólogo americano, a melhor forma de dividir a carta aos Coríntios seria dividir pelos seus problemas. Seria estudar os seus problemas, problema por problema. Porém, amados, quase 2000 anos se passaram. O contexto é diferente. A cultura, ela pode ser outra. Mas o coração do homem, ele é o mesmo. Quase 2000 anos depois, o coração do homem continua sofrendo os mesmos ataques da igreja de Corinto. O coração do homem, ele continua sendo assediado pelas mesmas tendências que haviam em Corinto. Quase 2000 anos depois, nós podemos olhar para a igreja dos nossos dias e avaliar se nós não estamos corrompidos, se alguns não podem estar corrompidos pelas mesmas práticas e pelas mesmas influências. É por isso que nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo de Deus, aleluia, e este
é o desejo do nosso coração, e esta é a nossa atenção, é para que cada coração, através desta mensagem, seja incomodado a tomar uma posição diante de Deus, que cada coração seja incomodado a abrir o coração e atender ao chamado do Espírito Santo. Por isso, acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, a partir do verso 1. A leitura nessa noite vai ser um pouco mais extensa do que o costume, mas é necessário. Vamos ler o capítulo 1 todo, porque neste capítulo 1, o apóstolo Paulo vai fazer apelos que serão pertinentes em toda a carta. E nesta noite, que o Espírito Santo ministre essa palavra aos nossos corações, para atendermos ao chamado de Deus, para atendermos ao apelo de Deus para a sua igreja. Por isso, veja comigo, capítulo 1 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com quem tudo fostes enriquecidos em toda palavra e conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizeis, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos,
a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O primeiro chamado, permaneça a sua Bíblia aberta. O primeiro apelo que o apóstolo Paulo faz neste capítulo 1, o primeiro apelo que o Espírito Santo faz à sua igreja, é para que tenhamos uma postura de santidade. Repita comigo: santidade. Ainda no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ainda na introdução da carta, ainda na parte em que o apóstolo Paulo estava fazendo a sua saudação, ele já faz uma convocação, ele já faz um apelo, ele já faz uma chamada para que os crentes que estavam em Corinto, eles também pudessem atender a este chamado de ter uma vida de santidade. A palavra santo, santidade, santificação, ela tem alguns sentidos, porque nós temos a ideia de que santo é aquilo que é perfeito. Sim, o nosso Deus é perfeito, mas muitos têm um entendimento diferente daquilo que significa perfeito, porque perfeito para Deus não é aquilo que não tem defeito, e Deus não tem nenhum defeito, é um atributo exclusivo dele. Mas o perfeito para Deus é aquilo que está completo. Então o que Deus está dizendo é que a obra de Deus, ela precisa ser completa em nossas vidas. Deus não nos tirou do mundo para que estejamos dentro da igreja com as mesmas práticas. Deus não nos livrou da escravidão da morte, do pecado, para que estejamos dentro da sua casa, flertando com as práticas imorais do mundo, flertando com a cultura do mundo, com a ideologia do mundo. Deus nos chamou para um relacionamento de santidade. Então, o primeiro sentido da palavra santo, redobre a sua atenção e ouça, é a separação. O santo, ele é separado. Perceba que santidade representa tudo aquilo que está em Deus, ligado a Deus, conectado a Deus, que agrada a Deus, e separado de toda a influência do mal e do maligno. Quando olhamos para o Antigo Testamento, podemos compreender isso um pouco melhor. Deus, ele chamou a nação de Israel e a separou de todas as demais nações que existiam. Porque Deus chamou a nação de Israel para um relacionamento de santidade. Da mesma forma, queridos, ao Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, assim como no Antigo Testamento Deus chamou Israel para ser separado, aleluia, o Espírito de Deus convoca a sua igreja para ser separada do mundo, aleluia, para se livrar de toda a escravidão do pecado e ser separada de toda a influência carnal, imoral e pecaminosa deste mundo. O santo, ele é separado. O santo, ele é separado. A segunda referência que a palavra santo faz, o segundo sentido, além de separação,
é a palavra dedicação, porque santidade, santificação, ela inclui separação e dedicação. E essas duas palavras, essas duas intenções do coração, elas precisam caminhar juntas. Porque se o santo, ele é separado do mundo, ou seja, se Deus livrou a pessoa do mundo, agora, aqui, na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, ela precisa se dedicar a servir a Deus. Porque quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, eles serviam a Faraó, eles trabalhavam para Faraó, eles eram escravos de Faraó. Agora que nós estamos servindo, que nós fomos incluídos, livres dessa escravidão do pecado, Deus nos chama, Deus nos convoca a servir a Ele, a trabalhar em prol do reino de Deus. Então o santo, ele trabalha para Deus, o santo, ele serve a Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus. E mais um sentido, depois de separação, de dedicação, a palavra santidade, ela também tem um sentido de purificação. Vamos novamente olhar para o contexto do Antigo Testamento. Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Deus tirou Israel do Egito, de um antro de pecado, de adoração a ídolos, de adoração a deuses pagãos, e Deus agora coloca o povo no deserto. Só que Deus tem um novo desafio, um novo trabalho a realizar, e talvez tenha sido o maior desafio, porque muitos pensam que o maior desafio de Deus foi tirar o povo da escravidão do Egito, foi tirar o povo do Egito. Não, talvez o maior desafio foi tirar o Egito de dentro do coração do povo. E talvez esse seja o maior desafio para algumas pessoas. Não é apenas sair do mundo, não é apenas levantar as mãos, ser batizado, ter o nome no hall de membros, não é apenas se tornar um dizimista fiel, um ofertante generoso, fazer parte das nossas células e ministérios, como foi divulgado aqui na nossa retrospectiva. É muito mais do que isso. É Deus, Ele mudar, Ele transformar, Ele arrancar um coração de pedra e colocar um coração que adore a Ele em espírito e em verdade. Deus não quer apenas te livrar do mundo, mas Ele quer livrar o mundo de dentro de você. Porque esse era o desafio da igreja em Corinto. Paulo ganhou aqueles irmãos para Cristo, e agora ele viaja para Éfeso. Ele continua abrindo igrejas, ele continua propagando o Evangelho. Só que aqueles irmãos, eles estavam sendo assediados pelas práticas e pelas culturas pagãs. Havia um templo de adoração ao deus Apolo, símbolo da beleza e da vaidade masculina. Práticas pecaminosas eram comuns naquele lugar. Havia o templo de adoração a deus Afrodite, e lá em Corinto era a sede desse templo. E a história conta que haviam 1000 sacerdotisas de Afrodite em Corinto. E sabe qual era a prática de adoração? Como que era o culto dessas sacerdotisas da deusa Afrodite? Praticando atos sexuais, prostituição. Através dos atos sexuais, através da prostituição, da fornicação, do adultério, esta prática pagã adorava a deusa Afrodite. Grandes influências filosóficas. Ali na Grécia, os gregos influenciavam, e essa influência estava sempre batendo no coração dos crentes, estava sempre assediando aos crentes, todos os dias com uma novidade. Então esta carta chega ao apóstolo Paulo, porque as influências do mundo, elas estavam entrando na igreja. Algumas práticas pecaminosas estavam adentrando na igreja, e mais, o apóstolo Paulo, ele fica admirado negativamente, admirado
com suspense, admirado com tristeza, porque a igreja estava aceitando essas práticas e não estava disciplinando, e não estava resolvendo esses problemas, e não estava sendo despertada para essa situação. Então, o primeiro apelo, o primeiro chamado que o Espírito Santo faz à igreja é para santidade, que sejamos separados, que sejamos dedicados e que sejamos purificados para adorarmos a Deus, para atendermos ao chamado de Deus, para não nos moldarmos a este mundo, para não nos conformarmos a este mundo. O segundo apelo, o segundo chamado que o Espírito Santo faz à sua igreja é a comunhão. Repita comigo: santidade. E o segundo, comunhão. Veja no verso 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo apelo, o segundo chamado de Deus aos coríntios é para que este povo, esta igreja, isto também vai percorrer toda a carta, para que eles fossem chamados, para que eles fossem despertados para a verdadeira comunhão. O que estava acontecendo? Os gregos, você sabe, eles eram excelentes oradores, eles tinham uma retórica impressionante. Era comum eles discursarem, como a gente vê nos areópagos, nos anfiteatros, nas praças públicas, e as multidões se reuniam. Tanto que a maioria dos estudos, das estratégias de como falar em público, isso tudo é uma influência grega. Isso tudo vem desse tempo. Então os gregos tinham essa prática. Eles se reuniam em praças públicas para discutir as suas ideias filosóficas, as suas correntes doutrinárias. Então era comum ter partidos e divisões, aqueles que seguiam determinadas correntes. O problema é que essa influência, essa má influência, essa péssima influência, essa influência negativa, agora ela entra na igreja, trazendo divisão para dentro da igreja, trazendo partido para dentro da igreja, trazendo facções para dentro da igreja. Então é quando o apóstolo Paulo faz um apelo, e o Espírito Santo faz um apelo à sua igreja: amados, não sejamos levados a ter partidos, a ter facções, a ter grupos seletos e fechados, mas que sejamos levados à prática da verdadeira comunhão. Veja comigo nos versos 11 e 12: pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé, e aqui eu acho algo sublime no caráter do apóstolo Paulo. A conduta de liderança do apóstolo Paulo, ela me chama muito a atenção, porque o apóstolo Paulo não inicia a solução desse problema, ele não começa a resolver esse problema da forma que a maioria das pessoas começam: olha, eu ouvi dizer, fulano falou, assim chegou aos meus ouvidos. É assim, né? E nós precisamos tomar muito cuidado. Fulano tem nome? Ciclano tem nome? Foi quem que falou? Então o apóstolo Paulo, ele é transparente, ele é sincero, ele é cirúrgico na sua conduta. Eu fui informado pelos da família de Cloé. Isso significa ter uma espiritualidade, isso significa ter maturidade, isso significa ter uma boa conduta, ter um bom caráter. Olha, eu ouvi dizer, olha, me falaram, olha, a gente fica cheio de não me toque. Mas veja como é que ele começa esse apelo: fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Queridos, é comum
É comum termos grupos de afinidade. É comum, é natural. Às vezes você vai conhecer pessoas e você vai se relacionar melhor com elas, com pessoas que às vezes possuem o mesmo gosto que você, com pessoas que geralmente elas se agradam por aquilo que você se agrada. É natural. Às vezes trabalhamos no mesmo ambiente, nos reunimos no mesmo ambiente, residimos no local próximo. Às vezes participamos do mesmo ministério, da mesma célula. Então é comum termos um grupo de afinidade. É comum termos um grupo de pessoas. O problema, a ausência de comunhão está quando esse grupo é fechado. Quando essa panela tem tampa. Quando esse grupo ele é fechado e ele não está aberto a receber novas pessoas, a fazer novas amizades, a ingressar pessoas nesse meio. A ausência de comunhão se encontra quando um grupo começa a se degladiar com outros, a ponto de causar um racha, a ponto de causar uma divisão na igreja. Era o que estava acontecendo aqui em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí outros ficavam no meio dessa bagunça, falavam: nossa, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo. Não, então eu sou de Cristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. A igreja não pode estar dividida em grupos fechados, em partidos que abraçam que acolhem outros e desprezam outros. Não podemos. Veja comigo no verso 3 o que o apóstolo Paulo diz. Será que Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Será que Cristo tem partido? Será que Cristo faz parte de alguma facção? Será que Cristo faz parte de algum grupo? Será que Cristo aceita uns e despreza outros? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele está se colocando na mesma situação. Porventura eu tenho partido? Porventura eu tenho um lado, alguém que eu possa abraçar, acolher e outro desprezar? Então Paulo faz um apelo para que a igreja não flertasse com as influências do mundo, que a igreja não andasse segundo os padrões do mundo, que a igreja mantivesse a sua atenção totalmente voltada para o Evangelho de Cristo. E aí eu quero que você veja comigo, dos versos 18 a 25, para compreendermos um pouco mais. A partir do verso 18, Paulo inicia dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Verso 22. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Se olharmos bem, parece que esse texto, pastor, está fora de contexto. Se olharmos com atenção, parece que não tem uma conexão aquilo que o Paulo estava falando para aquilo que ele acabou de falar. Porque o apóstolo Paulo estava falando de comunhão, ou melhor, da ausência dela lá em Corinto. E agora o apóstolo Paulo começa a falar da mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. O que o apóstolo Paulo está fazendo é nos ensinando a como adquirirmos
a entendermos e a praticarmos a verdadeira comunhão. Enquanto não entendermos o verdadeiro significado da mensagem da cruz, será impossível praticarmos uma verdadeira comunhão. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que não creem. Porque como pode uma virgem dar à luz a um menino sem ter uma relação sexual com um homem? Como pode esse menino ser criado numa carpintaria, numa cidade desprezada de Israel? E quando ele chega ao templo, ele é admirado por mais de 70 doutores das leis. Como pode esse menino com 30 anos ser levado ao Jordão para ser batizado e ser chamado pelo seu primo, que era 6 meses mais velho do que ele, e já possuía discípulos, de não ter capacidade nem de tirar as suas sandálias? Isso é loucura. Como pode um Deus assentado no trono se esvaziar das suas prerrogativas divinas e vir pisar na terra? É loucura para aqueles que não creem. Como pode esse homem ser tão desprezado, vilipendiado, cuspido? Como pode as pessoas fazerem julgamentos ilegais, injustos, prisões ilegais? Como podem amarrarem este homem num alpendre, e para que todos os soldados pudessem pegar um chicote chamado azorrague e lançar nele, até as feridas serem abertas e o sangue escorrer? Como pode este homem permanecer calado? Esta mensagem é loucura. Como pode acreditar que este homem, sem pecado algum, ele foi levado ao madeiro, ele subiu ao Calvário, e a cruz que era minha, a cruz que era sua, ele disse: eu tomo esta cruz em seu lugar, eu tomo esta cruz em seu lugar. Como pode tirarem este homem, colocarem ele no sepulcro, fecharem a pedra, rolarem a pedra, e 3 dias depois a pedra estava rolada? Aleluia, ele não estava mais lá, ele ressuscitou. Como pode este homem aparecer àqueles que se diziam ser seus discípulos, iriam para a cruz junto com ele, dariam a vida por ele, mas na hora que ele foi preso, na hora que ele se entregou, estes fugiram acovardados, e ele ressurreto vai em busca de cada um deles. Sim, todos aqueles que ele havia colocado uma toalha no ombro, uma bacia de água nas mãos e lavado os pés de um por um, dizendo: você quer ser grande no reino de Deus, seja servo de todos. Você quer ser grande no reino de meu Pai, ame, abrace, seja misericordioso, seja bondoso. E ele vai em busca de um por um, até que ele se encontra com Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, se tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A grande verdade é que Pedro não estava usando o mesmo verbo. Pedro não estava no original usando a mesma palavra para a expressão amor. Jesus perguntava com amor ágape, Pedro respondia com amor filos. Jesus perguntava: Pedro, você me ama de forma sacrificial? Na primeira vez ele respondeu que sim, mas agora ele diz: não, Jesus, eu te amo com amor de amizade. Jesus pergunta 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, e Pedro é restaurado, e se torna um baluarte nas mãos do Senhor. Quem sabe nesta noite, se entendermos esta mensagem, que para aqueles que não creem é loucura, que para aqueles que não creem é um absurdo, é uma alienação, é uma mera religiosidade, mas quem sabe nesta noite, para aqueles que creem, pode se tornar um poder de Deus na sua vida, aleluia, não apenas para te livrar da escravidão do pecado, não apenas para te livrar da condenação do inferno, não apenas para te livrar da morte, mas para a vida eterna, aleluia, não apenas para isso, mas para te conduzir à santificação, mas para te conduzir a um relacionamento que agrada a Deus, um relacionamento de comunhão.
que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: só pratica a verdadeira comunhão quem entende a mensagem da cruz. Só pratica comunhão, só estende a mão, só abraça, só perdoa, só deixa para lá, só esquece, só tem bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, aqueles que entenderam a mensagem da cruz. E o terceiro e último apelo que eu gostaria de mencionar nesta noite, que vai percorrer também por todo o livro, o terceiro chamado que o Espírito Santo faz para a sua igreja, é para que possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Repita comigo: santidade, comunhão e glorificar a Deus com a própria vida. Veja a partir do verso 26 e a gente vai encerrar. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os pobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós feito por sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe o que não faltava na igreja de Corinto? Dom. O apóstolo Paulo menciona que todos os dons espirituais estavam presentes na igreja de Corinto. Mas então por que as pessoas não eram santas? Mas por que então que as pessoas não praticavam a comunhão? Por que um apelo? Por que uma repreensão? Por que uma exortação? É porque o dom, ele só tem validade se você usar para glorificar o nome do Senhor. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Para aquelas pessoas que se acham incapazes, diz: olha, eu não consigo fazer a obra do Senhor, eu não sei falar, porque era o que estava acontecendo lá. Muitos tinham essa influência da oratória, muitos tinham essa influência dos gregos, muitos sabiam falar muito bem, outros não. Então eles eram desprezados, como se eles não pudessem fazer a obra do Senhor. Outros, por sua vez, tinham dons, falavam em línguas, se levantavam, falavam línguas estranhas, línguas dos anjos. Outros interpretavam, outra visão, revelação. E outros que não tinham alguns desses dons eram desprezados. Mas Deus está dizendo: todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, e eu não desprezo ninguém. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez alguém diga nessa noite: meu Deus, eu sou um empresário, como é que eu posso? Deus te chamou para você glorificar o nome dele lá na sua empresa. Meu Deus, eu trabalho numa empresa, numa indústria. Deus te chamou para você glorificar o nome dele lá nessa indústria. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja não estava se reunida dentro de quatro paredes. A igreja precisava exercer influências mundo afora, fora das quatro paredes. Talvez alguém diga nessa noite: meu Deus, eu sou uma dona de casa. Então glorifique o nome do Senhor com a sua vida. Enquanto você limpa a casa, enquanto você cuida dos filhos, enquanto você cuida do seu marido, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado na sua vida.
O nome do Senhor Jesus é glorificado com o pastor que prega. O nome do Senhor Jesus é glorificado com o diácono que serve. O nome do Senhor Jesus é glorificado com alguém que fica na portaria, com alguém que limpa o banheiro. O nome do Senhor Jesus é glorificado. Talvez alguém diga: eu não sei porque eu sou muito baixinho, ou eu sou muito grandão, ou eu sou muito magrinho, ou eu sou muito fortinho. Talvez alguém diga: meu Deus, eu não sei porquê eu estou nesse lugar, eu estou nessa casa, eu estou nessa família. Deus escolheu você. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Talvez a gente compreenda um pouco melhor agora, porque na igreja a gente tem pessoas muito agitadas, mas na igreja nós temos pessoas muito calmas. Na igreja nós temos pessoas de temperamentos diferentes. Na igreja nós temos pessoas de classes sociais diferentes. Na igreja nós temos pessoas que exercem funções diferentes, que têm dons diferentes. Para que isso, amados? Porque somos uma caixa de ferramentas. Nós somos uma dinamite na mão do Senhor. Amados, se praticarmos a santidade, se exercermos a nossa comunhão, a verdadeira comunhão, amados, se usarmos os nossos dons e talentos para glorificarmos ao nome do Senhor, nós vamos alcançar o mundo. Ninguém vai deter a igreja do Senhor. Oh, aleluia! Deus quer usar você. Deus quer usar a sua força. Deus quer usar, sim, como você é, como Ele te criou. Não espere: ai meu Deus, eu quero estudar 4 anos, eu quero fazer um seminário de teologia, eu quero ler 10 livros. Deus quer usar você com as suas palavras. Tem gente que mora num palácio, tem carros na garagem, um barco à sua disposição, mas passa um ano e não ganha ninguém para Jesus. Agora a gente vê com frequência, tem gente que não tem 2 dentes na boca e está ganhando vida para o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Oh, aleluia. Nós vimos nesta manhã, quando o nosso pastor compartilhou um vídeo lá da Nigéria, e a pessoa era questionada e perguntada acerca do culto no domingo. O nigeriano, ele respondia que domingo ia ter culto, mas com tanta alegria, com tanta ênfase, que só a resposta dele já era convidativa a todos participarem do culto. Domingo tem culto, como que você reage? Ai, domingo tem culto. Domingo tem culto, aleluia, glória a Deus. É noite de salvação, é noite de cura, é noite de milagres, é noite de manifestação do poder de Deus. Que a igreja nesta noite possa atender ao apelo que o Espírito Santo faz para a santidade, para a comunhão e para glorificarem a Deus com a sua vida. Não glorifica a Deus com a vida do outro, glorifica a Deus com a sua vida, com a sua condição social. Glorifica a Deus com a condição que você é, com a condição que você está, da maneira que você pode. Quem tem muito glorifica a Deus, quem tem pouco glorifica a Deus, quem não tem nada glorifica a Deus. Está passando por um momento bom, glorifica a Deus. Está passando por um desafio, uma tempestade, um momento difícil, glorifica a Deus. Mas que possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Feche os teus olhos. Vamos ministrar uma canção, enquanto o Espírito Santo ministra o coração de toda a igreja.
Ah, Espírito de Deus, que possamos atender a este chamado. Que a Igreja Batista Betel, ó Deus, assuma o compromisso neste ano de 2023 de manter uma postura de santidade ao Senhor. Que possamos rejeitar o pecado, que possamos rejeitar a imoralidade, que possamos rejeitar toda e qualquer influência que vier do mundo. Rejeitamos a ideologia do mundo, rejeitamos as práticas imorais do mundo. Senhor Deus, transforma as nossas vidas. Que esta igreja possa promover a comunhão, em nome de Jesus. Que todos os partidos, facções, dissensões, que todo mal-estar caia por terra em nome de Jesus. Que haja comunhão no meio do povo de Deus. Que possamos, ó Deus, compreender a mensagem da cruz, o sacrifício que o Senhor fez por nós, o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, a verdadeira graça, a verdadeira misericórdia, para que possamos promover a verdadeira comunhão. Ah, Senhor, que possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, de todo o nosso coração, em qualquer ocasião, para a glória do Teu santo nome. Vamos adorar ao Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Essa, talvez eu não tenha mais. Estar em Tua presença, nem que seja
Eu não posso passar para a mesa do Senhor sem antes lhe dar uma oportunidade. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e nesta noite você abriu o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo, e deseja retornar à presença, eu quero lhe fazer um convite. Queremos nos alegrar junto com você nessa noite. Se você deseja retornar aos caminhos do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Queremos fazer uma oração por você. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, a noite é hoje, a hora é agora. Retorne aos caminhos do Senhor. Oh, meu Deus. Quero nascer teu Espírito. Quero matar minha carne, Ser tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, nascer tua vontade. Ele está na casa. Sim. minha vida seja a tua vida. Seja a tua vida, que a minha vida seja a tua Sim. vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, Filho. O Senhor te chama, vem. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você que deseja entregar a sua vida a Cristo, a noite é hoje, a oportunidade é agora. Não negligencie essa oferta. Não abra mão da santidade, não abra mão da comunhão, não abra mão de glorificar a Deus com a sua vida. Ele te chama hoje, vem. Faça como a dona Vera. Aleluia. Vocês são preciosos. Vocês são preciosos. Faça como o seu Edilson. Vocês são preciosos. A oportunidade está aberta. Vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida, diga que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, igreja. Queremos exaltar, bendizer e glorificar ao teu santo nome, pelas vidas, ó Deus, que tomaram a decisão de se render no altar. Ah, os céus estão em festa, e como igreja nos alegramos. Nos alegramos porque não é obra nossa, é obra do Senhor na vida deles. Senhor, renove as forças físicas e espirituais, que o teu Espírito possa habitar e se manifestar nos corações. Senhor, que eles venham viver a partir de hoje grandes experiências no Senhor. Eu creio, ó Deus, que na mente deles, que na memória deles, eles estão se recordando de quantas vezes o Senhor demonstrou amor e cuidado. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor demonstrou a sua misericórdia. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, eu os abençoo
para que eles possam viver, ó Deus, de uma forma abundante e experimentar, ó Deus, milagres sobrenaturais em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, conceda graça. Senhor, em nome de Jesus, conceda cura. Senhor, em nome de Jesus, conceda libertação. Senhor, em nome de Jesus, o livramento de todo mal. Senhor, declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles, para a glória do teu santo nome. Agora eu quero convidar vocês a virarem para trás e verem a alegria, a festa da igreja reunida pela decisão de vocês. Olhe, dona Vera, olhe, seu Edith, aplauda o Senhor. Sim. Santo. Aleluia. Que bênção, que bênção.